Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Estaremos com essa reflexão continuando o nosso estudo sobre as virtudes do Espírito Santo registradas pelo apóstolo Paulo lá no livro de Gálatas. Hoje nós iremos falar sobre a virtude da paz. Já falamos sobre o amor, sobre a alegria. Hoje iremos focar nossas atenções nessa virtude da paz. O apóstolo Paulo, ele nos diz lá em Romanos, capítulo 12, do versículo 17 até o versículo 21. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vivemos em um mundo em que a paz parece ser um estado utópico. Vivemos em um mundo cheio de conflitos. Sem dúvida, sabemos ou até vivenciamos conflitos nos nossos lares, conflitos entre nossos vizinhos, sabemos de conflitos entre nações. E muitos também passam por conflitos interiores. Muitos também experimentam conflitos consigo mesmo. E apesar, meus irmãos, de nós cristãos estarmos sujeitos às intempéries de um mundo corrompido pelo pecado e que afeta a nossa paz, a paz, ela deve ser uma marca na nossa vida. Ela deve ser uma marca, primeiro, porque essa é uma característica divina, essa é uma característica de Deus. Deus, ele é chamado por diversas vezes na Bíblia como o Deus da paz. E em segundo lugar, a paz deve ser uma característica na nossa vida porque ela é um fruto do Espírito Santo, é obra dele em nossas vidas. Meus irmãos, quando nós analisamos nas Escrituras, percebemos que a paz ela é dividida em três partes. Nós temos a paz com Deus, a paz dentro de nós mesmos e a paz com outras pessoas. Essas são três expressões distintas, diferentes de uma única paz, que é a paz que Deus dá. Essas três expressões, elas complementam-se e reforçam-se de tal forma, produzindo a paz de Deus. E nós vamos analisar um pouco cada uma dessas facetas dessa paz. Primeiro, falaremos sobre a paz com Deus. E a base dessa paz que nós podemos experimentar com Deus, a base dessa paz é a nossa posição de justos diante de Deus. Nós lemos lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo nos falar a respeito da justificação. Nesse versículo, ele diz: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. A paz com Deus, descrita nesse verso, é uma consequência direta da nossa justificação. A Bíblia, ela nos diz que o homem que não teve um encontro salvador com Jesus, ele está num estado de alienação de Deus. Esse homem está separado de Deus por causa do pecado. Paulo, ele nos diz lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 21 e 22, o apóstolo falando a respeito disso, ele diz que nós, que hoje somos amigos de Deus, antes nós estávamos longe de Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus, separados dele por causa dos nossos maus pensamentos, por causa das nossas más ações. Deus, contudo, tomou a iniciativa
ele tomou a iniciativa de nos reconciliar com ele por meio da morte de Jesus Cristo. Deus, por meio do sacrifício do seu Filho, permite que nós possamos ter paz com ele. E essa paz, meus irmãos, minhas irmãs, essa paz com Deus que nós podemos experimentar por causa da nossa posição de justos, que nós conseguimos não por esforço nosso, mas sim pelo mérito de Cristo ao derramar o seu sangue precioso lá naquela cruz. Essa paz que nós experimentamos com Deus, ela é o alicerce, é a base para que nós possamos desfrutar da paz com nós mesmos e da paz com outras pessoas. E eu gostaria de falar agora um pouco sobre a paz pessoal, sobre a paz que nós podemos experimentar, a paz com nós mesmos. Embora um cristão ele experimente a paz com Deus, existem sim certos perturbadores da paz que impedem que a pessoa possa sentir a paz de Deus. Existem várias situações que podem nos afligir, como ofensas dirigidas a nossas pessoas, doenças, desempregos, e em momentos assim, o cristão ele deve recorrer às Escrituras, o cristão deve buscar a palavra de Deus, pois lá nós temos as respostas de Deus. E nós podemos ler lá em João capítulo 16, versículo 33, o nosso Senhor Jesus falar que no mundo nós iremos passar por aflições. Jesus, ele não nos prometeu uma vida isenta de situações difíceis. Ele disse de maneira muito clara que teremos sim dificuldades nesse mundo. Falamos na semana passada de circunstâncias que podem nos roubar a alegria. As mesmas circunstâncias podem também afetar a nossa paz. E existe, meus irmãos, minhas irmãs, existe um denominador comum entre elas, que é a incerteza. A incerteza de que a doença será curada, a incerteza de que conseguiremos superar o desemprego. E tudo isso nos afeta interiormente. E Jesus diz que o cristão, sim, pode passar por isso, pode passar por esses momentos difíceis. Porém, o que ele nos pede é para que mesmo nesses momentos nós possamos ter bom ânimo. Isso pode soar estranho para o incrédulo. Como ter bom ânimo quando estivermos passando por situações difíceis? O que é que eu tenho para me permitir ter esse bom ânimo? Qual é a base disso tudo? Talvez esses são questionamentos que os incrédulos façam. E sem dúvida, meus irmãos, o que mais pode surpreender o descrente é que a base para esse bom ânimo, é que ele, Jesus Cristo, Jesus, venceu o mundo. Essa é a base do bom ânimo do cristão. Jesus Cristo venceu o mundo. Foi isso que o nosso Senhor pediu. Tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. E pelo fato, meus irmãos, de Jesus ter vencido o mundo, nós sabemos, conforme está registrado lá nas Escrituras, Paulo nos diz em Efésios 1, versículo 22, Deus, ele pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Por ele ter vencido o mundo, ele, o nosso Senhor Jesus, é o soberano Senhor de tudo. Lá em Colossenses 1, versículo 15, nós lemos que Jesus, ele é supremo sobre toda a criação. A NVI diz, traduzindo esse versículo, diz que todas as coisas nele subsistem. Isso quer dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que todas as coisas no céu e na terra,
desde a menor até a maior das criaturas, desde a vida da pessoa mais simples até a mais complexa das organizações humanas. Tudo existe por causa de Cristo e tudo é controlado por Cristo. E Ele, meus irmãos, minhas irmãs, Ele que tem o controle do cosmo, Ele tem um cuidado especial para com os seus filhos. Ele que controla o universo inteiro, fala que nós que somos seus filhos, Ele diz que todas as coisas nas nossas vidas são controladas por Ele. Nós podemos ler lá em Mateus capítulo 10, versículo 30 e 31, Jesus nos falar que até os nossos cabelos estão contados. E ele complementa dizendo, nesses versículos, ele complementa dizendo para nós não termos medo, para nós não ficarmos ansiosos por coisa alguma, porque o nosso Pai cuida de nós. E Deus, meus irmãos, cuida de maneira muito especial de nós, a ponto do apóstolo Paulo falar que o Senhor usa todas as circunstâncias boas e as circunstâncias ruins. Ele usa tudo. Ele usa todas as circunstâncias de tal forma que elas contribuam para o nosso bem. Lá em Romanos 8, versículo 28, o apóstolo nos diz: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Tem uma canção muito bela, conhecida da maioria dos cristãos, que fala do poder e da soberania de Deus e também do cuidado dele para com o seu povo. E uma parte da canção diz o seguinte: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. O Senhor se importa com cada um dos seus filhos. E essas atitudes de Deus para com a gente devem encher o nosso coração de paz, mesmo nos momentos de maior turbulência. A fé de que Ele está sempre no controle de tudo deve confortar-nos e deve manter o nosso coração em paz. Agora, meus irmãos, precisamos falar sobre, em terceiro lugar, falar sobre a paz que nós devemos ter com os homens. Uma vez que Deus, Ele concede paz, Ele nos concede a paz com Ele e permite que nós possamos ter paz interior, nós estamos aptos para que possamos ter a paz com os outros. As referências nas Escrituras com relação a essa faceta da paz são imensas e nós podemos citar algumas. Lá em Mateus 5, versículo 9, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores. Paulo, em Romanos 12, versículo 18, fala: quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, o autor dessa epístola nos diz para seguirmos a paz com todos. E o apóstolo Pedro nos admoesta na sua primeira epístola. Ele diz: quem quer amar a vida e ver dias felizes, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos advertidos nessas passagens para nos esforçarmos, para nos empenharmos em alcançar essa paz. Nós devemos buscar essa paz com o nosso semelhante. E a Bíblia nos dá alguns princípios que devem nos nortear nesse sentido de buscar a paz.
princípios que nos ajudam e nos fazem lembrar da importância em procurarmos a paz, seja em conflitos com crentes, com nossos irmãos, porque isso de fato acontece, e também em conflitos envolvendo pessoas que não são cristãos. No que diz respeito, meus irmãos, a desavenças que afetam a paz entre os irmãos, nós devemos sempre lembrar e trazer à mente algo muito simples. Nós somos irmãos. Isso mesmo, nós somos irmãos. Nós somos membros do mesmo corpo. Paulo, lá em 1 Coríntios 12, ele fala da unidade orgânica da igreja. E lá no versículo 5 desse capítulo, 1 Coríntios 12, ele fala que nós pertencemos um ao outro. Não apenas somos membros do corpo de Cristo, mas nós pertencemos uns aos outros. Ou seja, meu irmão, aquela pessoa em que nós temos dificuldade de manter a paz pertence a você. E você pertence a ela. Você nunca desejará que seu corpo não esteja em harmonia. Então, meus irmãos, enquanto membros de um único corpo, nós devemos nos esforçar para manter esse corpo em paz, em harmonia, em equilíbrio. O segundo importante princípio que devemos lembrar é de que não apenas somos membros de um mesmo corpo, mas, sobretudo, que esse é o corpo de Cristo. É a glória dele, é a honra dele que está em jogo nas nossas relações de uns para com os outros. Poucas coisas causam tanta desonra a Cristo quanto cristãos que entram em contenda entre si. Portanto, meus irmãos, nós devemos nos esforçar para manter a paz com os nossos irmãos, pois é essa paz, é a nossa harmonia. Isso é um reflexo da glória de Cristo para os incrédulos, para as pessoas que não são cristãs. Falamos de dois princípios que dizem respeito exclusivamente a casos que envolvem irmãos em Cristo. Irei apresentar agora mais dois princípios. Eles podem também ser aplicados e devem ser aplicados não apenas na nossa relação entre irmãos, mas também na relação com descrentes. O terceiro princípio, que deve nortear a nossa vida de seguir a paz com todos, é de que se ofendemos outra pessoa, é de nossa responsabilidade, é o nosso dever como cidadãos, como cristãos, buscar o restabelecimento da paz. Isso parece e é extremamente óbvio, porque se eu ofendi alguém, eu devo pedir desculpas. Se eu ofendi alguém, eu devo fazer o possível para reparar a parte ofendida. Porém, meus irmãos, por mais óbvio que isso pareça, a sua prática está longe, está muito longe de ser algo comum. Porque nós somos orgulhosos demais e não queremos pedir perdão. Porque achamos que isso é humilhante demais e nem todos querem seguir por esse caminho. Porém, meus irmãos, humilhante ou não, nós temos que seguir por esse caminho do perdão. E por fim, o quarto princípio fala para nós quando formos alvos de alguma ofensa. Por mais difícil que seja, as Escrituras dizem para nós não buscarmos a vingança. Eu friso aqui que vingança não tem nada a ver com justiça. Nós não devemos praticar o mal com o mal. É o que a Bíblia nos diz. Paulo fala disso lá em Romanos capítulo 12, versículo 17 ao versículo 21. O texto que nós lemos no início dessa reflexão,
que diz: nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, e no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós estamos encerrando a reflexão dessa semana, que falou sobre a virtude da paz. Mais uma virtude fruto da ação do Espírito Santo na vida do crente. É certo que à medida que vamos caminhando sob a direção do Espírito Santo, mais e mais vamos desenvolvendo o caráter de Cristo. Precisamos entender, meus irmãos, que o fruto é do Espírito, porém nós precisamos fazer a nossa parte. Na próxima semana estaremos continuando esse estudo do fruto do Espírito Santo e iremos falar sobre o fruto da longanimidade. Fiquem com Deus, vamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa reflexão, pedimos a tua ajuda, Senhor, para que nós possamos seguir e manter a paz com todos, ó Deus. Que haja unidade entre nós, que haja unidade entre os membros do teu corpo, Senhor. E que essa comunhão, que essa unidade, ó Pai, possa permitir que as pessoas que não ainda tiveram encontro contigo sejam impactados com essa mensagem, com essa comunhão que só é possível por causa do teu Espírito que habita dentro de nós. Ajuda-nos nessa caminhada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.